mente. A nossa mente tem várias camadas. E uma das camadas da mente é essa mente consciente que a gente usa para conversar com as pessoas, para fazer contas, para falar o nosso endereço, o nosso nome completo. São dados que ficam bem disponíveis para nós e de fácil acesso para a nossa memória. Mas existem algumas outras coisas que estão em camadas mais profundas da nossa mente. Nós chamamos essa camada mais profunda da mente de mente subconsciente. Então, quando nós passamos por uma situação de trauma, nós podemos desenvolver uma crença negativa sobre aquela experiência e isso fica armazenado na nossa mente subconsciente. Exemplos de traumas, né, que podem acontecer com a gente tem uma lista. Eu já falei de alguns aqui, por exemplo, um assalto, assistir uma briga ou participar de uma briga, situações de abandono, às vezes aquele abandono clássico, né, alguém pega a criança e entrega lá no orfanato, não quer mais ficar com a criança, mas outros tipos de abandono também, que a criança interpreta como um abandono, por exemplo, os pais trabalharem muito, a criança fica muito sozinha, ela pode interpretar isso como um abandono. Que mais? Abuso físico, né? Crianças que apanham dos pais ou de alguma outra pessoa. Abuso emocional, crianças que são humilhadas, que são destratadas. Abuso sexual, com certeza. O bullying na escola, né? Sei lá, 4, 5, pegar uma criança na escola para ficar tirando sarro, colocando apelido, acuando a criança, às vezes agredindo. Doenças importantes, principalmente aquelas que acabam terminando em internações, perdas por morte, né? Então, quando morre um ente querido, isso em qualquer época da nossa vida pode vir a se configurar num trauma, falências, rompimentos, olha quanta coisa pode nos traumatizar, desde que nós éramos pequenos, né? Desde pequenos e ao longo da vida adulta também podemos passar por isso. Tem uma história muito interessante de uma pessoa que passou por uma situação desse tipo e teve uma grande superação. Ela contou assim para a gente, né, que ela teve os pais separados, né, então pai e mãe se separaram quando ela era bem pequena, tinha 3 ou 4 anos de idade, a mãe teve que trabalhar, eles eram de uma família bastante pobre, bastante simples, então o pai e a mãe teve que trabalhar fora e ela desde pequena também tinha que ajudar a mãe fazia alguns quitutes, eu não lembro o que era, se eram bolinhos, pãezinhos, eu não lembro o que era, ela saía para vender esses pãezinhos e ela ainda era uma criança muito jovem, ela se expôs muito, ela quase sofreu abuso já na infância, porque ia batendo de porta em porta, nem todo mundo é bom, né? Tem muita gente que é má, que faz coisas ruins. Então ela cresceu completamente traumatizada e chegou na vida adulta muito ansiosa e sem tratamento, né? A mãe nem sabia que ela precisava de um tratamento para ansiedade, então ela terminou desenvolvendo um quadro de depressão e depois, né, desse quadro de depressão, a coisa evolui porque a depressão pode suscitar lá na frente uma tendência ao suicídio. Então, ela pensou em se suicidar, na verdade, ela até fez algumas tentativas, mas, felizmente, né, quando ela caiu em si sobre a necessidade de tratar a causa do problema dela, essas programações que ela tinha recebido por conta das experiências traumáticas, né, desde quando ela era criança, o que ela fez? Ela tratou. E quando ela tratou, ela realmente acabou com a causa, os sintomas desapareceram e hoje ela é uma pessoa feliz, casada, tá ótima, tem filhos, tá tudo bem na vida dela. E ela tinha TAG, tá, gente? Que é o transtorno de ansiedade generalizada. Né? Bastante complexo isso. Aliás, essa pessoa ainda tem uma coisa bem bonita sobre a história dela, que ela virou terapeuta, né? Hoje ela é uma pessoa que cuida de outras pessoas com situações muito parecidas com a dela, com TAG também, com ansiedade generalizada, como ela teve, né? Bem bacana. Os outros fatores, né, talvez sejam até mais fáceis de serem identificados, do tipo, meus pais são ansiosos, fato. Eu realmente não me cuido muito, não me alimento direito, não pratico exercício físico, eu estou num relacionamento abusivo, tá mais fácil. Agora,
a questão dos traumas, né, que é a principal causa de um transtorno de ansiedade generalizado. Como é que a gente faz para fazer isso? E aí você deve estar pensando assim, não deve ser fácil, Inês, não é fácil. Você está falando aí como se fosse fácil, mas não é fácil. E eu vou dizer assim, ó, com ajuda especializada é fácil, sim. Então, o diferencial é ter uma ajuda especializada. Por quê? Porque especialistas em tratamentos para ansiedade, como eu e a Sandra somos, conhecem a estratégia correta, conhecem as ferramentas terapêuticas que vão lá naquele lugar, na mente mais profunda, que é a mente subconsciente. E que ferramentas terapêuticas são essas? Olha, eu posso citar a hipnose clássica, a hipnose ericksoniana, tem também a PNL, que é a programação neurolinguística, inteligência emocional, resolução de traumas, constelações familiares sistêmicas. Então, são várias ferramentas que vão lá na mente subconsciente para fazer essa virada, para te ajudar a ressignificar essas crenças e, de certa forma, reprogramar a sua mente mais profunda para que você veja a vida de uma outra maneira, fique pleno novamente e volte a viver e acabe com a sua ansiedade generalizada.